Olá pessoal, meu nome é Alessandro, sou professor da disciplina e eu vou explicar aqui o estudo dirigido, que é uma metodologia de ensino que eu vou utilizar ao longo do nosso semestre, né, para auxiliar aí na nossa disciplina. Como que funciona o estudo dirigido? Então, a cada bloco vão ser 3 atividades do estudo dirigido no valor de 2,5 para cada uma delas, né? Então, na verdade, a gente tem aí 7,5 pontos por bloco, né? Totalizando 30 pontos ao longo da disciplina. Então, cada uma das atividades vale 2,5 pontos, né? São atividades rápidas, com 2 exercícios rápidos de serem feitos, né? Que vão ficar disponíveis, cada uma delas, por um intervalo de uma semana, um pouco mais, sempre contendo um fim de semana nesse intervalo, né? De forma que vocês se organizem, porque o objetivo maior desse estudo dirigido é auxiliar no estudo contínuo do conteúdo. Ou seja, ele não vai te permitir deixar o conteúdo de lado e lá no final, próximo da prova, estudar. Não, o estudo dirigido ele tem esse objetivo, ele vai te ajudar, vai te auxiliar no estudo, mas é um estudo contínuo. Ou seja, semanalmente você vai ter uma atividade, mesmo que rápida, né, para ser feita da disciplina. Então você não vai poder largar a disciplina de lado e lá no final fazer atividade. Não vai ter isso não. Então basicamente ele funciona assim. Vou dar o exemplo do bloco 1 da nossa disciplina, né? Dia 8/8 se inicia a nossa disciplina, então eu já vou disponibilizar lá um material para estudo da primeira parte do conteúdo. Então vai ter videoaula minha, videoaula da internet, vai ter um material teórico, vão ter exercícios para você resolver, vão ter videoaulas com resolução de exercícios. Então vai ter uma série de materiais para você ir fazendo o acompanhamento da disciplina. Beleza? Aí você estudou, já se sente preparado para fazer um teste relativo a essa primeira parte do conteúdo, então você vai acessar a primeira atividade do estudo dirigido, que vai estar disponível nesse intervalo lá no Moodle, né? Então são 2 exercícios de revisão desse conteúdo aqui, ó. São exercícios simples, rápidos, né, fáceis, né? Mas para que você faça esses exercícios, você tem que estar acompanhando o conteúdo da disciplina, né? Então, o estudo dirigido, o nome já diz, estudo dirigido. O objetivo aqui é auxiliar no estudo contínuo da disciplina. Então, você vai acessar a atividade, vai fazer esses 2 exercícios muito rápido, né? São exercícios simples, bem parecidos com os exercícios das listas de exercícios, né? E aí você vai, né, fazer isso lá no Moodle, vai estar disponível no Moodle. Deu dia 22/8, aí eu disponibilizo a resolução para você ter um feedback, se você acertou, se você não acertou, o que você precisa estudar um pouco mais, e assim vai, né? Beleza, aí encerrou a primeira parte de conteúdo lá do bloco 1. Aí, na sequência, eu já vou liberar o material de estudo da segunda parte do conteúdo. Aí, na sequência, vem a segunda atividade do estudo dirigido, né? Então, você vai ter um prazo aí para estudar e aí, na sequência, você faz os 2 exercícios, né, referentes à segunda parte do conteúdo, né? Aí, deu o prazo, libero a resolução, aí a gente parte para a terceira parte do conteúdo, né? Aí, disponibiliza o material, né? Você tem lá videoaulas, material teórico, aquela coisa toda, e aí depois você faz a terceira atividade do estudo dirigido, também dois exercícios sobre esse conteúdo, né? Então, no bloco 1, o conteúdo foi dividido em 3 partes. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Os conteúdos eu coloquei eles mais concisos, justamente para poder, né, trabalhar mais espaçadamente. Então, são 3 partes de conteúdo. Você vai estudar a primeira parte, fazer o estudo dirigido. Estudar a segunda parte, fazer o estudo dirigido. Eu não fiz os outros, lá no final do bloco 1 vou fazer os anteriores. Não, você não consegue fazer. Não vai estar disponível. Porque, como o nome diz, o estudo dirigido. A ideia dele é auxiliar no estudo contínuo. Se você deixar para fazer no final da disciplina, no final do semestre, você não vai conseguir fazer os exercícios anteriores, né? Não vai demandar tempo demais, mas demanda que você tenha um estudo contínuo da disciplina. Todo dia? Não é todo dia.
mas você precisa se organizar para que de tempos em tempos você faça as atividades de disciplina. Não dá para deixar para acumular, né? Eu criei isso justamente porque eu tenho notado que muitos alunos deixam para fazer as atividades lá no final do bloco, lá no final do semestre. Então, isso já não vai ser possível. Então, estudo dirigido é como se eu pegasse a lista avaliativa que eu trabalhava anteriormente e dividisse essa lista para conteúdos ao longo de todo o bloco, né? Então, aí você vai ter que ficar atento a esses períodos, a esses prazos, né, para fazer as atividades do estudo dirigido. Então, são 7,5 pontos, por exemplo, para o bloco 1. E aí são 6 exercícios. Isso, 6 exercícios. A primeira atividade, ela vai ter 2 exercícios nesse período aqui. A segunda atividade vai ter mais 2 exercícios nesse período aqui. E a terceira atividade, mais 2 exercícios nesse período aqui. Passa para o bloco 2, aí a mesma coisa, conteúdo dividido em 3 partes, cada uma das partes com uma atividade para o estudo dirigido. E assim sucessivamente. Então, tirando os pontos de prova, que são 70 pontos, o resto da pontuação da disciplina vai ser distribuído ao longo da disciplina nessas 2 atividades do estudo dirigido, sendo 3 atividades para cada um dos blocos aí.